eu acredito muito que eles vão ter todos os cuidados, né? Até porque outras séries já voltaram lá e a gente está acompanhando, e até agora a gente não tem nenhum receio, né? A gente vê que eles realmente estão tendo os cuidados. A Virgínia, que deu esse depoimento à TV Globo, é mãe de uma aluna da rede privada de Fortaleza. No Ceará, como em todo o país, o calendário de retorno às atividades presenciais não é uniforme. Há normas locais, decisões judiciais e protocolos de prevenção contra a Covid-19 que criam diferenças de datas conforme a idade do estudante. Mas, via de regra, a ideia é voltar o quanto antes. Essa sala de aula está preparada para receber crianças do 3º ano do ensino fundamental. As carteiras foram separadas com distância de 1,5 m a 2 metros entre uma e outra. Mas aqui dentro da sala fica até fácil controlar as crianças. O problema é depois. Por isso que até a hora do recreio foi dividida em escalas, para que nem todo mundo saia ao mesmo tempo. Mas no mesmo Ceará, como na maioria dos estados, os alunos do ensino público estão diante de uma outra realidade. A retomada é mais lenta, sem contar os prejuízos acumulados no auge da pandemia, que ampliaram a já existente discrepância na comparação com os alunos da rede privada. A desmotivação do Wendel vem porque, devido à pandemia, ele ficou sem aulas, não só presenciais, mas também remotas. Foram 6 meses sem qualquer auxílio da escola pública onde ele estuda aqui em Belém. O que diferencia a retomada das atividades presenciais na rede pública e privada? Quais são os desafios hoje colocados nas duas redes de ensino? E como se projeta a chamada educação híbrida nessa reta final de 2020 e em 2021? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com a professora Cecília Mota, secretária de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e com o empresário Chaim Zayer, dono do grupo SEB. Fique com a gente. Chaim Zayer, via de regra, as escolas privadas já retomaram as aulas presenciais, né? Nesse universo que o senhor administra. São cerca de 250 mil alunos. Qual é o modelo que vocês estão trabalhando para esse fim de ano, para o início do próximo ano? De fato, até agora a gente tem vindo no híbrido e tem arriscado, né, essas voltas às aulas, apesar dessa judicialização, dessa politização, cada hora é uma novidade, né? Eu costumo chamar isso de Kinder Ovo, cada hora é uma surpresa, né? O governo de Pernambuco tinha liberado o retorno das aulas presenciais em todas as escolas do estado para os alunos do 3º ano do ensino médio a partir de hoje. Mas uma decisão da Justiça do Trabalho proibiu o retorno dos professores às salas de aula. Então você nunca sabe o que vem pela frente, mas agora tem algumas cidades que a gente administra, né? Tem cidades que já voltaram, outras ainda que estão em bolha. No mesmo estado você tem em São Paulo problema, no entanto no interior já voltaram todas as séries, ainda está na bolha, enfim, estado Nordeste ainda tem algumas cidades que voltaram, outras não voltaram. Então, na verdade, não dá para você dar uma visão geral enquanto tiver ainda essa politização e, em alguns casos, judicialização. Aí, sindicato entra com ação liminar na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho dá, aí o outro derruba, enfim. É uma confusão muito grande, não dá para te dar assim um parâmetro claro. Mas, desde o primeiro dia, né, da primeira semana que teve aí esse problema do Covid, os alunos não pararam de ter aula, né, aula remota, e hoje ela se torna um pouco híbrido, né? Tem um pouco de aluno que vem na escola e tem os mesmos alunos, alguns assistindo em casa. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma semana vai uma turma, essa outra turma está em casa estudando, a mesma aula estão vendo pela online, e a outra semana inverte, vem aquela turma que esteve em casa e a outra turma fica em casa.
e outros locais diferentes. Um dia vem uma turma, outro dia vem outra. Então não tem uma fórmula clara para essa situação, sabe? Tá todo mundo aprendendo a aprender, né? Como é que vai funcionar isso. Professor, e vocês estão trabalhando com a possibilidade de continuar com esse sistema híbrido ao longo de todo o ano de 2021? A gente está aí nessa discussão toda sobre a vacina, ninguém sabe exatamente quando a vacina vai estar disponível, quanto tempo vai levar para vacinar a população, principalmente as crianças. Qual é a perspectiva para o ano que vem? A perspectiva para o ano que vem é melhor, né? Naturalmente, a gente está contando já com a possibilidade que essa vacina já esteja disponível. Agora, é óbvio que você colocou com toda a razão, você vai pegar primeiro aqueles casos mais complicados, os casos que precisam ser vacinados primeiro. Nós já sabemos, primeiro o pessoal da saúde, depois os grupos de risco, que as crianças serão no final. Mas você não vê que teve problema nas escolas nossas que voltaram, porque a escola segue religiosamente as normas instituídas pela saúde. No nosso caso, por exemplo, o Einstein faz visita semanal, diário quase, nas escolas, para ver como é que elas estão se comportando. Então eu não vejo problema dentro da escola, eu vejo problema fora da escola, sabe? Parece até carnaval fora de época. As imagens feitas esse fim de semana em Camusim, no litoral oeste, mostram uma multidão caminhando por várias ruas da cidade em campanha política. É trazer de fora para dentro. Lá dentro trabalha-se com o mínimo por aluno, por sala, distanciamento social, álcool gel para todos lados, professores com as máscaras e aquele shield, eu não sei o nome que eles falam, aquele que tampa todo o rosto. Então lá o pessoal se preocupa mais que qualquer local. Então eu estou muito animado que para as escolas, o ano que vem, não deveremos trabalhar tanto tempo mais online não, sabe? Acho que agora o Conselho Nacional de Educação liberou a possibilidade para 21 você precisar usar. Agora híbrido vai ter, mas eu não acredito que seja full time como foi agora, não. O senhor mesmo já disse que não houve uma uniformidade, né, nesse processo todo. Cada estado decidiu de um jeito, cada município, decisões judiciais e tudo mais. O senhor acha que o governo federal, o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde poderia ter um papel mais atuante nessa padronização, em definir qual seria a regra para o retorno, quais são os parâmetros? Ficou uma coisa assim meio cada estado e cada município decidiu de uma forma, né? É um absurdo. Veja São Paulo. Decidiu liberar para o ensino médio e não para os pequenos. Quer dizer, isso daí é politização. E vou te contar o seguinte, enquanto tiver eleições, que vão ser agora, dia 15 de novembro, todo mundo vai ficar com medo de liberar, sabe? Eles vão segurar principalmente nas públicas, né? Porque ninguém quer correr o risco de ter tido problema, de não, todo mundo inseguro. Enquanto isso ocorrer, eu não acredito que antes de 15 de novembro esse pessoal vai querer liberar. É a politização que eu acabei de falar. Faz tudo ao contrário. Os maiores que podem ter online em casa, eles acabam sendo penalizados, os pequenos. Deveriam liberar para os pequenos. Mas, enfim, por outro lado, os pais também, muitos pais que não sentem segurança, acabam pressionando, e também os sindicatos junto aos professores. Quem paga a conta são esses alunos que têm que ficar em casa, sabe? Eu concordo com você 100%. Deveria sim ter uma norma única, dando noção para que cada um possa fazer, como fazer, onde fazer. Porque não pode, no mesmo estado, ter 5 ou 10 regras diferentes. Deveria sim ser encampado por um órgão maior que possa ditar, que quem está fazendo esse papel hoje é o Conselho Nacional de Educação, que aliás está fazendo um belo trabalho. Ele está atuando, ele tem se colocado à disposição, tem criado diversas normas para que facilitar a vida do aluno, não prejudicar mais ainda. Por exemplo, evitar reprovações, não deixar reprovar, senão essa debandada que vai ter é muito grande.
nós já estamos vendo isso acontecer, e piora mais se houver algo simplesmente largar para que cada prefeito, cada um decida da cabeça dele. Deveria ter a atuação da educação, não de novo da politização e muito menos de judicialização. A educação foi um dos setores mais atingidos pela paralisação das atividades por conta da pandemia. E a Federação Nacional das Escolas Particulares estima que só aqui no Paraná 100 escolas tenham fechado as portas. Professor, qual deve ser o impacto mais a longo prazo dessa pandemia no setor? Porque esse ano a gente viu muita inadimplência, gente tirando o filho da escola, levando para a escola pública, e não é uma crise que vai se resolver num passe de mágica, né? Eu concordo que foi um ano muito difícil, muito, difícil para as escolas, principalmente para as escolas de ensino infantil. Muitas fecharam e ainda muitas fecharão, né? Porque também não tem sentido nenhum o pai pagar, não é, uma mensalidade para a tia contar história pela televisão, pelo fone, assim por diante. O aluno tem que ir lá para conviver, para ter as aulas ali ao vivo, tudo. Muitos perderam, teve escola que perdeu 100%. O impacto foi grande, a inadimplência foi grande. Esse ano foi um ano de sobrevivência, mas muitas escolas vão cair pelo caminho. Para 21 a expectativa é melhor, sabe? Aqueles que conseguiram entregar, aqueles que souberam trabalhar junto aos pais, levaram segurança, levaram as aulas online, estão tendo um retorno de credibilidade, sabe? E os pais estão reconhecendo isso e estão voltando. No nosso caso, muitos alunos que tinham parado estão voltando quase todos, não é? Quando as aulas começaram a voltar agora, estão todas praticamente voltando, eles estão voltando aqueles alunos que pararam principalmente no ensino fundamental. Mas inadimplência, sem dúvida alguma, muito grande, e tem muitas escolas que não sobreviverão para o ano que vem. Professor Chaim Zayer, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um bom trabalho. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Professora Cecília Mota, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. A gente sabe que o calendário varia, né, de cidade para cidade, mas via de regra, o que a gente pode falar sobre como está sendo esse retorno das atividades presenciais nas escolas públicas? Bom, a maioria das escolas públicas estão retornando com os plantões de dúvidas, com opção da família, né, com esse cuidado do retorno, mas também tem muitos estados e municípios deixando para o retorno do ano que vem, que essa possibilidade também foi aventada pelo próprio Conselho Nacional de Educação. Realmente cada um está de um jeito, mas alguns começaram com o terceiro ano do ensino médio por conta do vestibular, alguns só com o ensino médio e o fundamental ficou para depois, então a variável é muito grande, dependendo dos mapas, né, da Covid. Agora, secretária, a gente tem visto na rede privada um movimento um pouco diferente. Há uma retomada mais célere das atividades presenciais nas escolas. Agora mesmo, a gente conversou com um gestor de uma grande escola privada que fala uma realidade de retorno mais efetivo. Por que há essa diferenciação nesse momento? Há alguma diferenciação, sim, da escola pública da privada. A escola privada, às vezes, é melhor equipada e também tem o profissional que recebe o salário. Também tem na escola privada uma organização, às vezes, diferente da pública. E a pressão também, às vezes, da família, contrário da escola pública, que a pressão dos professores é para o não retorno, com o medo de que uma escola pública não tenha toda a questão da biossegurança pronta para receber esses alunos. O Elton está mostrando ali para gente que do lado onde fica a Avenida Pedro I, as janelas são fechadas, tem um vidro. Então as salas de aula não têm ventilação. Então há uma diferença, sim, nessa questão, o que é uma pena. A gente que batalha tanto pela equidade,
ter essa diferenciação entre escola pública e privada. Acho que deveria ser igual para todo mundo em cada município, mas eles às vezes se organizam de maneira diferente e conseguiram em tempo recorde manter todas as questões de biossegurança. Pois é, na escola particular, o que a gente observa nas grandes escolas, né, que tem essa opção da criança ficar em casa, as turmas estão com mais distanciamento, tem álcool gel em todos os cantos da escola, quer dizer, tem toda uma estrutura que nem sempre a escola pública tem, né, secretária? Quais são as principais dificuldades da escola pública para fazer esse retorno com segurança? É bem difícil mesmo. Vou pegar um exemplo, Mato Grosso do Sul, já em maio nós conseguimos comprar e licitar máscara, o álcool, nós estamos com tudo pronto. Mas teve cidades e municípios e estados que tiveram dificuldade nas compras. As compras são feitas por licitações e isso é complexo. Não é nem porque às vezes não está investindo, né? E também tem um outro movimento na escola pública, é um ano de eleição, há uma pressão mesmo de não voltar este ano, que também nos entristece bastante, porque alguns lugares poderia tranquilamente voltar às aulas, porque já tem todas as questões da biossegurança já compradas, na verdade. Sindicatos também intervêm, dizem que a gente está colocando os alunos em risco, a família em risco. Sindicato dos professores também interferem bastante nessa decisão. O que alguns estados estão fazendo, e eu copiei esse modelo também, é fazer uma comissão de volta às aulas. Nós temos aqui 19 instituições para decidir junto como voltar. Nós temos Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Sindicato, as escolas, a Undime, o Concede, a União dos Prefeitos, porque assim que for decidido, não tem ninguém entrando com ação contra a decisão. Porque na escola pública, se acontece alguma coisa, vem Defensoria, vem Ministério. Então, essa foi uma ação que a gente está achando muito boa, que a decisão foi feita por todo mundo, inclusive Tribunal de Contas. Se tiver que fazer uma compra emergencial, eles estarão sabendo. Então, quando nós retornarmos, nós vamos estar com o apoio de todos esses órgãos de controle do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Isso para a gente está dando mais tranquilidade para retornar, como o Mato Grosso do Sul, que retorna só no começo do ano que vem. Professora Cecília, a senhora mencionou a questão da eleição esse ano, como um impeditivo ou como um dos desafios a enfrentar. A senhora, como professora, explica para os estudantes que estão nos ouvindo como é que o calendário da eleição acaba entrando em conflito com o retorno das atividades. A prioridade não é política só da prefeitura. Eu vou dizer bem claramente, é política do país. Dos países mais desenvolvidos, o retorno começou pela educação. No Brasil, não, começou pela economia. Está valendo desde a meia-noite a flexibilização das medidas de isolamento social no Rio. Bares e restaurantes já podem reabrir com metade da capacidade e regras rígidas de higiene. É uma inversão de valores da importância que a educação tem para os brasileiros. Ou seja, a educação não tem importância para os brasileiros. Então vem tudo na frente, vem a economia, vem a política, vem tudo, está tudo aberto, está tudo funcionando. E por último é a educação. Então, e não é uma questão dos políticos, não. É uma questão da sociedade, nós, sociedade, que achamos que a educação sempre pode ficar para depois. Qual é o cálculo que faz com que, por causa das eleições, as escolas não podem abrir, porque só depois há quem diga que, na verdade, não quer se tomar nenhuma decisão antes do período eleitoral, porque pode dar algum problema na escola e isso refletir na urna? É isso mesmo, pode refletir. Vão ter os que são favoráveis, os que não são favoráveis, aquele candidato A ou aquele candidato B, então é melhor ficar como estava. Então, você não quer mexer naquilo que está acontecendo em vésperas de eleição. Eu estou falando do Brasil de maneira geral, tá, Roberto? Né? Então, essa mudança que ninguém quer fazer, que pode ser boa ou ser ruim para A ou B.
E aí o aluno fica só à mercê dessa situação. Mas também tem o movimento do sindicato dos professores, tem o movimento da família, por exemplo. Nós estamos agora buscando os alunos em casa. Nós estamos com 28%, quase 30% de alunos que não estão nem pegando atividade nem nada. A família também não está se responsabilizando. Nós estamos dizendo nas lives que eu faço toda segunda-feira, pai, aluno, responsável, se seu filho não fez nada ainda, as escolas estão abertas, vão até lá buscar atividades, vamos recuperar o conteúdo. Nós estamos sem aula, mas fazendo avaliação diagnóstica. E nós estamos com 30% de ausência. E é o artigo 205, é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Não é só do Estado que é a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Ora a mídia colabora, ora a mídia não colabora, ora o pai colabora, ora o pai não colabora, ora o político. Então, é muito difícil tomar uma decisão que vai agradar e que vai agradar a todos. Por isso que a comissão, a nossa é provisória, se Deus quiser, do Brasil todo vai ser uma comissão permanente, que envolve a Assembleia Legislativa, os órgãos de controle, para que as decisões sejam feitas e não caia no colo de ninguém. Vamos falar agora de uma pesquisa internacional que foi divulgada hoje e que revela a decepção dos brasileiros com o sistema de educação. O levantamento ouviu 7.000 pessoas em 7 países de diferentes continentes e mostrou que as críticas dos brasileiros ficaram ainda mais intensas depois da pandemia e das sucessivas crises no Ministério da Educação. E acabou que não houve nenhum órgão que capitaneasse essa discussão nacionalmente, né, secretária? E aí fica cada estado tomando uma decisão e para as famílias também é uma situação complicada, porque é claro que os pais têm medo e no caso da escola pública, muitos alunos não têm acesso à internet, não conseguem, não tem computador em casa, ou só tem um e o pai tem que usar. Então, assim, é difícil, né? É um desafio. Põe desafio nisso. E tudo que você falou é super verdade. Por mais que você faça... aluno vem usar o laboratório da escola, nós vamos levar na sua casa a atividade. É muito complexo essa questão. Acho que a gente não teve, como nós não temos nenhuma evidência no passado de como que funcionava, nós estamos empiricamente achando uma solução, cada dia um flash. E realmente não houve um comando nacional. E por isso que o Concede e a Undime se juntaram aí para tentar trocar as nossas figurinhas. Toda terça-feira, que é hoje, nós reunimos os secretários de Estado de Educação e contamos um para os outros o que estamos fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, para tentar achar a solução a mais correta possível e a menos impactante na aprendizagem dos estudantes. Quantas vezes o Ministério da Educação chamou os senhores secretários, as senhoras secretárias, para debater esse assunto? Nenhuma vez. Desde o início da pandemia? Não, nenhuma vez. Nós discutimos outras questões, mas a pandemia ficou a cargo dos estados, dos governadores e a cargo das prefeituras. Agora nós temos uma nova secretária de Educação Básica, a Isabel. Não posso dizer nenhuma vez, porque a Isabel agora nos escutou e lançou então o documento do Ministério Volta às Aulas, mas foi lançado agora neste mês de outubro, que a maioria dos estados já tinham esse documento pronto, né, feito, porque a gente não sabia se voltar, quando voltava. Então foi um documento que foi feito pelos estados e municípios, e agora com a nova secretária, não posso dizer que ela não atendeu sim, ela esteve conosco, fez a escuta, mas agora que ela assumiu no mês de setembro. Então, para trás mente, como se diz, a gente não teve esse apoio nacional. Secretária, a senhora acha que é possível recuperar o que foi perdido nesse ano? Porque é inegável, né, que teve ali uma perda de conteúdo, claro que varia de acordo com a escola, de acordo com o acesso, mas dá para recuperar? E em que horizonte vocês estão trabalhando recuperar esse conteúdo? Não dá para recuperar de imediato, de jeito nenhum. As perdas foram muito grandes. O que nós, Concede e Undime, fizemos foi pegar os nossos currículos e de cada objetivo de aprendizagem, cada disciplina, selecionar as que são fundantes, aquelas objetivos que sem aquele conteúdo ele não consegue fazer o outro ano,
e trabalhar remotamente com esses objetivos, deixando os objetivos complementares para serem trabalhados nos próximos 2 ou até 3 anos, que nós não vamos conseguir agora recuperar tudo aquilo que foi perdido, e não vamos mesmo. A gente tem que ser claro para a família, vai ter que ter uma política assim, de intervenção pedagógica, de recuperação paralela, de usar o ensino híbrido, né? O governo federal e os governos estaduais têm que pensar na questão da conectividade nos seus estados e municípios, porque para a gente recuperar o aluno vai ter que estar de manhã e de tarde, presencialmente e remotamente, trabalhando. Professora Cecília Mota, secretária de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigado, um abraço. Obrigada, eu que agradeço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.